Graça e paz, amados, família linda, pescadores de almas, vem comigo aí para mais um expresso da palavra do Senhor, amém? Bom, vamos falar um pouquinho aqui, glórias a Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, glórias a Deus. É interessante essa passagem, onde Deus, o próprio Jesus, ele manda o apóstolo Paulo ir à casa de Judas, lá ele procurar por um homem chamado Ananias. E note aqui no versículo 13, Ananias, quando tem essa visão que Paulo vai estar na casa dele, que ele vai ter que impor as mãos em Paulo, veja só, ele teve aí uma visão, uma revelação de Deus. Era um homem que tinha dons. E no versículo 13 diz: respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito deste homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes, Senhor, para prender todos os que invocam o seu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vai, faça conforme eu te ordeno. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Sabe, querido, é um homem pouco falado, é um homem que parece que continua no anonimato, mas é um homem, como muitos que se dizem evangélicos, muitos que dizem ter dons, mas apenas querem usar na liturgia de um culto. Ei, Deus está falando com você, está na hora de sair da caixa, está na hora de você sair da mesmice, está na hora de você colocar fora do altar da igreja aquilo que você diz que é. Se você diz que é templo do Espírito Santo, Deus está falando com você. Note que aqui Ananias, um homem de Deus, um homem conhecedor da palavra, ele não estava lá nos fariseus, ele estava do lado de cá, ele já conhecia Deus, ele tinha dons, ele conhecia a palavra. E nesses dons, Deus se revela a ele. Deus se revela e fala: olha, vai, eu tenho um homem que vai vir aí, você vai orar por ele. E ele começa a querer a tomar o lugar de Deus na onisciência. O senhor não está entendendo. Eu tenho ouvido muita coisa a respeito deste homem e de todo o mal que ele tem feito aos seus santos. Aqui Ananias diz, como diz aqui no Papo Reto da Minha Terra, aqui com conversa fiada. Porque ele não estava preocupado com a perseguição que tinha aos santos, mas com a própria vida dele. Ele estava falando: Senhor, eu não posso colocar em risco a minha vida, Senhor, este homem vai me matar. Mas ele dá um rodeio ao invés de ter um papo reto com o Senhor. Ah, não, Senhor, olha, eu tenho ouvido muita coisa. Sabe, ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos. Mas o Senhor disse, totalmente fora, sem dar atenção ao que Ananias estava falando: olha, eu não estou te pedindo seus conselhos, estou falando que você vai, porque este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios. Sabe, queridos, às vezes eu fico preocupado. Tem muitas pessoas que estão tendo chamada e o vai de Jesus e o ide de Jesus, mas continua dentro de uma caixa, continua apenas com a melhor voz no horário do louvor, né? E olha que eu gosto muito de louvar também aqui com o meu violão. Mas se você não sair da caixa, se você não se mostrar quem é, se você não obedecer à voz de Deus, você vai estar também se comparando a fariseus. E olha que Ananias não era daquela classe dos fariseus, era um homem que tinha recebido a palavra do Senhor, era um homem que se dizia transformado, o templo do Espírito Santo. Deus está falando com você. Deus te chama para sair do armário, da caixa. Ele te chama para sair do anonimato. Mostre na prática quem você é. E melhor ainda, mostre fora da igreja quem você é, diante da sua família, diante dos inimigos. Você que diz que perdoa, você que diz que ama, na verdade você está cheio de raiz de amargura. Faça valer em você o cristão e a cristã que você professa que é. Participe mais, divulgue mais a mensagem de Deus. Oh, meu amado, não adianta você apenas querer pensar apenas na sua salvação. Ah, se Deus voltasse hoje seria muito bacana, mas você sabia que Ele vai te cobrar isso? Sabia que Ele vai cobrar o talento que Ele dá para você e dá para mim? E aí, que resposta você vai dar para Deus? Não, senhor, mas o senhor sabe, né, que eu morava longe. Para mim ir a pé até a casa de fulano, de cicrano, e ele disse: quantas vezes eu falei com você, vai? Se eu falei vai, é porque eu vou te dar os meios. Se eu falei vai, é porque eu sei o que eu estou determinando para você fazer. Tem pessoas que estão igual a Ananias, querem bater um papo com o Senhor. Com o Senhor não tem papo, com o Senhor é sim, não existe o não, não existe o não, não, é o sim, sim e sim. Ide por todo mundo é uma ordenança, não é um pedido. E se você é servo, se é que está em falta hoje, faça diferença, porque certamente
Deus te honrará. Ananias colocou a mão sobre o homem e orou ali. E é interessante que quando esse mesmo temor que ele diz, né? Esse mesmo temor, quando Ananias entra, quando ele vê Paulo, né? Paulo não consegue vê-lo, mas ele sabia do histórico de Paulo. É a mesma coisa que você fosse orar pelo maior traficante da sua cidade aí, né? É um homem que já matou rindo várias pessoas no estrangulamento, na facada, e você entra numa cela para falar com ele. E aí? Aí Ananias entrou. E olha a mesma desculpa de Ananias, olha só. Então Ananias foi, olha como Ananias ainda precisava realmente sair do anonimato. Ele entra na casa, na casa de Judas, né, que estava lá, o Paulo estava lá, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Ou seja, eu estou aqui porque ele mandou. Senão não estaria, tá? É o Senhor que mandou, não vai me matar não, resolve com ele. Sabe, querido, a gente vê aqui, de certa forma, ainda um temor na vida de Ananias. Um esconde-esconde na vida de Ananias. Deixa eu falar para você, Deus já te viu. Deus te conhece desde o ventre. E se você professa a palavra dele, faça valer o cristão ou a cristã que você é. Não apenas em palavras bonitas, mas começando em atitudes da sua própria alma. Renunciando ao pecado. E é quando você renuncia e confessa ao Senhor, fazendo valer na prática. Primeiro para você. Não vou nem dizer para Deus que Deus tudo vê. Então nem precisa, porque Ele vai estar vendo tudo. Mas para você, faça valer primeiramente a sua fé. Aquilo que você professa como transformação na sua vida. E segundo as pessoas, que ainda que você não abra a boca diz, aquele ali eu conhecia. E hoje, eu sei que é uma nova criatura. Paulo saiu do anonimato de um fariseu e fez valer. Ananias, aqui se encerra, pelo menos pelo que eu vejo na passagem do Senhor. Ele foi temeroso, sim, ele foi, mas pelo menos ele foi. Tem muitas pessoas que não vão, continuam tementes e continuam teimando com Deus. Eu volto a dizer, pare de dar desculpas. Quando Deus fala, vá, olha o que o Senhor disse a Ananias, vai. Ah, mas Senhor, vai, creia, tenha fé, porque os meus propósitos não depende de processos. Você está pegando a visão? Os propósitos de Deus não dependem de processo. Se você tiver que perder a vida aqui, você vai ganhar no reino, mas cumpra o propósito de Deus, independente do processo, porque o processo, quando nós estamos na presença de Deus, só nos faz crescer na graça e no conhecimento e numa fé em um Deus que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e é um Deus que quando Ele te manda, Ele já está à sua frente, à frente da sua batalha. Que Deus te abençoe rico e poderosamente. Fique com mais esse expresso da palavra do Senhor. Faça a diferença, saia do anonimato, porque mesmo escondido, Deus já te viu. Que Deus te abençoe rico e poderosamente. Graça e paz, família linda, pescadores de almas. Glórias a Deus.